Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Temos uma notícia ruim abrindo o jornal. Vamos mostrar essa foto da revista Oeste. Mais ou menos às 7h20 da manhã, um avião de pequeno porte caiu na Avenida Marquês de São Vicente. A Avenida Marquês de São Vicente, São Paulo, fica no bairro da Barra Funda. É um bairro e é uma avenida importante, muito próxima do centro da cidade. É uma artéria que os motoristas usam para chegar no centro da cidade. É uma artéria de muito movimento e importante. Olha aí, caiu em cima de um ponto de ônibus. Olha o incêndio que esse avião de pequeno porte provocou num ônibus. A gente não conhece os detalhes, a área foi interditada, não se tem notícias, não se sabe ainda se há mortos ou feridos, não tem a informação ainda. E está aqui, a aeronave atingiu um ônibus que está em chamas, segundo a SP Trans. O prefixo do ônibus é 732, Viação Santa Brígida. Está vendo? Isso é a revista Oeste, agora de manhã, mais ou menos às 7h20. Olha que horror, olha que horror. E também tem uma notícia, falando em avião, do desaparecimento de um avião no Alasca. Também não tem detalhes desse avião. É um avião de passageiros, pelo menos é o que se informa até agora, desaparecido no Alasca. À medida que forem aparecendo as notícias, o meu pessoal vai me passando e nós vamos transmitindo detalhes sobre a queda deste avião aqui no bairro da Barra Funda, em São Paulo. Tomara as pessoas tenham escapado, mas está parecendo um acidente sob o aspecto de mortos e feridos muito grave, né? Pelo que a gente está vendo, fogo, avião em cima de um ponto de ônibus, um ônibus pegando fogo. Os sinais não são bons. Vamos ao noticiário nacional e internacional dos nossos jornais. Olha o Estadão, olha o Estadão. Aí tem uma foto bonita, praias de São Sebastião, como Camburizinho, tem diferentes perfis de atividade e gastronomia. Os jornais, sexta-feira, trabalham bastante já com indicações de viagem, gastronomia. O Estado preferiu dar essa foto muito bonita de uma região muito bonita no litoral norte de São Paulo. Agora, veja esta manchete. Contra a inflação, Lula pede boicote a alimentos caros. Olha, quando eu vi o Lula fazendo esse discurso, eu não acreditei, porque aí ele está dizendo para a população não comprar. Se a população não compra, os produtos encalham e as pessoas são obrigadas a reduzir os preços para, evidentemente, vender os produtos, girar capital, caixa, etc. Aí ainda uma frase dele: quem está vendendo terá de baixar, senão vai estragar. Ora, pois, o presidente Lula, com essa ideia de pedir boicote, ele embute uma culpa dos vendedores e transfere a responsabilidade da solução do problema da alta dos alimentos para as vítimas, que são os consumidores. Você entendeu?
Quer dizer, ele tira o músculo da seringa e transfere a responsabilidade para você, consumidor. Aí, diz, olha, você tem que comprar feijão, você tem que comprar os alimentos básicos. Não dá para você sair procurando pelo Brasil todo. E é bom o presidente saber, porque isso é uma desconexão com a realidade, que as pessoas já estão procurando, não tem outro remédio, estão procurando gêneros alimentícios mais baratos, inclusive as pessoas de renda mais alta, porque a subida é assustadora. Aí vem o presidente, quer dizer, ele tem essa tradição de tentar responsabilizar os outros. O governo dele não tem nada com isso. Ele está fora dessa história. Ele sempre se coloca fora da história. Quer dizer, coloca a culpa nos comerciantes, que também são vítimas. Claro que tem gente safada aproveitando para aumentar preço, mas não é todo mundo, não. A maioria não é safado. Em segundo lugar, eu repito, culpar o consumidor, culpar você porque você não procura o suficiente e ele não. A inflação provocada por ele, porque não economiza, porque, enfim, gasta mais do que recebe e tal, tudo isso não é mencionado. Aí vem uma outra tentativa de transferir culpas igual. Ele caracteriza essa situação da economia, carestia, perspectivas ruins e tudo isso, coloca a culpa no ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O governo dele não tem culpa. O Galípolo, que é um discípulo do Lula, já está lá há algum tempo e sempre votou com o Roberto Campos Neto. E sempre as decisões foram tomadas, pelo que eu me lembro, a maioria delas, por unanimidade. Todos os representantes no Conselho votaram de acordo. Não havia muita dissensão, muita discordância. Agora, ele diz que o Roberto Campos Neto, a expressão, montou uma arapuca. Quer dizer, o governo está vivendo uma arapuca provocada não por ele, porque o governo é uma santidade, né? É provocada pelo Lula, pelo governo dele para atenuar. Mas é ele mesmo que ele é o próprio ministro da Fazenda. Ele é o próprio ministro da Fazenda. Na hora H da decisão, o Fernando Haddad propõe a ele e ele que resolve. E resolve da maneira como ele vê a economia, quer dizer, gastar. Gastar, é assim que vê, que são teses lá dos anos 50, era um outro mundo, e que a esquerda, especialmente a esquerda brasileira, ainda tem isso na cabeça, e o Lula incentiva essa ideia de que você resolve os problemas de desenvolvimento gastando. Então, tem muita gente que pensa assim, mas o mundo já sabe que isso não funciona. Agora, desculpe o senhor presidente da República, mas tentar, nos dois casos, tirar o músculo da seringa é duro, viu? É duro. Por favor, desculpe. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Eu vou dizer mais, é revoltante. É revoltante. Aí, nessa crítica não tem partido, não tem na oposição, né? É uma posição crítica de um jornalista que é tão evidente esse problema, essa questão, é tão costumeiro ele tentar transferir a culpa para outros setores, para outras pessoas, e aí a população fica a ver navios. Isso me lembra algumas igrejas
que dão, enfim, colocam os seus fiéis na situação de entregar os seus bens patrimoniais para a igreja, entrega carro, entrega apartamento, dá tudo como se fosse um dízimo maior para obter as graças divinas. Aí não consegue, alguns conseguem, vão para a televisão e dizem, eu consegui, agora eu sou proprietário do Citibank, antigamente vivia com a cara enfiada na sarjeta, agora não, eu estou nesta igreja. Não são todas as igrejas. Aí tem alguns que não conseguem, que é a maioria, esses não vão para a televisão. Aí ele vai lá no pastor dele e diz, pastor, eu já dei todo o meu patrimônio e ainda não consegui essa aventura de evoluir na vida, continuo desempregado. Aí o pastor diz, olha, você é o responsável, você não tem fé suficiente. Mas eu tenho, não é suficiente. Não é, é como o Lula faz, você responsabiliza a vítima. Não é bem, o exemplo não é bem claro, porque, bom, não vou me aprofundar, mas não dá, né, Lula? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Imagina, Deus não tem nada com isso. Aí, Folha de São Paulo. 5 estados devem 7.600 milhões à União, depois de acordo com esse ICMS. Sabe quem deve mais? São Paulo. Maior débito de 5,7 bilhões é de São Paulo. Estados embolsaram mais do que o previsto. Então, é uma sacanagem com o governo federal. Os estados não resolvem a sua situação, assumem compromisso, vem a viúva, que é a União, aí boa vontade do presidente, do ministro da Fazenda, se acertam e os compromissos não são cumpridos. Pelo contrário, os governadores gastam mais. Alguns governadores se colocam em ordem. Aí vem um governo como o de São Paulo, gigantesco, eu preciso de dinheiro, não tem, vai lá. Quer dizer, o governo federal é obrigado a aportar dinheiro. Tem uma coisa aqui que a Folha colocou na primeira página, está pequenininho aqui, dentro da mata, está vendo? Isso aqui é um pager. Você acredita que o Benjamin Netanyahu entregou para o Trump um pager, como uma espécie de troféu daqueles pagers que explodiram o Hezbollah? Eles explodiram o Hezbollah, né? Tem 3.000 feridos por esses pagers que explodiram e não sei quantos mortos, né? Ajudou a arrasar o Hezbollah. Aí dá como um troféu. Tudo bem, é um troféu, mas é um presente de mau gosto. Vem cá, se o Netanyahu batesse à sua porta e entregasse para você um pager, olha, meu amigo, eu trouxe para você um pager de presente, você aceitaria o pager? E se você aceitasse o pager, você dormiria ao lado dele e ficaria olhando o tempo todo? Pense bem. Aí o governo de Israel determinou que o exército prepare um plano para o que chamou de saída voluntária de palestinos de Gaza. A remoção foi proposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao receber o premier Netanyahu. Na visita, o israelense apresentou um pager dourado em alusão à explosão de aparelhos do Hezbollah, que deixou 37 mortos. Dourado. Dourado, tudo bem. Não tem nada do avião na Barra Funda? Não tem nada por enquanto. São 2 corpos carbonizados. 2 corpos carbonizados. 2 feridos. E 2 feridos. Por enquanto. Por enquanto. Não havia passageiros no ônibus. Não havia, não. No ônibus não havia passageiros. Pensei que não havia no avião. Mas tem avião drone, sei lá, avião pilotado. Sei lá, essas modernagens de hoje. Então,
Eu não sei como vão resolver esse problema da dívida, eu estou voltando para a dívida. Tem uma coisa que o Globo divulgou ontem, e nós acabamos não se contando, que é uma coisa, é um escândalo da maior gravidade. Tem uma distribuição de comida feita por um plano do governo, quer ver? Quentinha Invisível, ação do governo Lula contra a fome, abastece ONGs de petistas que não entregam as refeições previstas. Aí foi para a polícia, aí tem um bode, foram nas sedes, nos locais de suposta fabricação dessas quentinhas, então tem nem... a quentinha, a casa é fria, imagine, endereços, tem as fotos dos endereços e tal, e o caso está com a Polícia Federal, é tudo com pinchada do PT. Veja a coisa, alguém ganha, não sei se é uma licitação, ganha a prerrogativa, a tarefa de fazer, recebe uma grana para isso, de fazer essa distribuição noturna de quentinha. O que eles fazem? Eles terceirizam a ONG que recebe. Então, essas terceirizadas que não fizeram. Aí o Lula, não sei, acho que ele vai pôr a culpa na quentinha, mas deixa o PT numa situação difícil, é só o petista envolvido nisso. Teve também uma entrevista do estrategista político, o Marcelo Faulhaber, e tem uma frase dele interessante aqui, só quero registrar: economia e direita esfacelada tornam Lula favorito para o Planalto em 2026. O Bolsonaro não desistiu, o pessoal dele está tentando modificar a lei da ficha limpa, está reduzindo, flexibilizando, que é o termo que se usa hoje, flexibilizando o período de cumprimento de pena, e a pena torná-lo inelegível, para ver, ter uma discussão jurídica em torno disso, para ver se pode ou não pode. Normalmente, quando sai uma lei, um decreto, ele vale a partir da data da publicação. Mas, esse mas é duro, mas é o seguinte: o Supremo abriu uma exceção num caso, dizendo o seguinte: não, vale antes da publicação, vale lá atrás, saiu o decreto, a lei vale lá atrás, e ele tem uma decisão desse tipo, o que, se o assunto for para o Supremo, coloca o STF numa posição delicada, porque, teoricamente, ele vai ter que agir como já agiu. Criou jurisprudência. Então, se o fato acontecer depois, como se sair alguma coisa nesse sentido, abarca um fato acontecido muito antes de sair a lei e fica valendo. É a tentativa que o pessoal do Bolsonaro está fazendo, mas continua esse ambiente no andar de cima de botar o Bolsonaro na prisão a qualquer custo. Isso é a minha opinião. Querem ver o Bolsonaro. Agora, se ele volta ou não volta, você tem o exemplo do Lula. O Lula estava preso, cumpriu um ano de prisão lá, um monte de acusações, provas e tal, e aí acharam um defeito lá no processo do processo lá na 13ª Vara de Curitiba e resolveram o problema. Aí, editorial do Estadão: Haddad oficializa programa fiscal frouxo neste ano.
lista de objetivos apresentada ao Congresso traz projetos corretos e até urgentes, como limites a supersalários e reforma previdenciária dos militares, mas nada capaz de deter a alta da dívida pública. Eles nem falam em dívida pública, é um fantasma. Vai subindo, vai subindo. Quanto mais o governo deve, quanto mais o governo gasta a mais que recebe, ele precisa financiar, precisa cobrir esse vazio, né? Precisa cobrir essa dívida que fica. E aí limite acaba se endividando mais, e a dívida está chegando num limite, numa situação muito perigosa. Deixa eu ver. Tem artigos, deixa eu pegar aqui. Vamos ver a primeira página do Globo. Senão os marinhos ficam bravos. Se eu não mostro, de repente eles vão até para o STF. Caveirão do tráfico apreendido na Maré. Um carro de luxo dotado de super blindagem e equipado com seteiras nos vidros para encaixe de fuzil foi apreendido ontem em operação policial no complexo de favelas na zona norte do Rio. O secretário estadual da Segurança Pública, Vitor dos Santos, chamou de retrocesso a ADPF das favelas, que impôs critérios às ações policiais nessas horas. Tem sua validade julgada pelo STF. A STF está empurrando isso com a barriga. Restringir a ação dos policiais num reduto, que a gente, sabidamente, um reduto do tráfico, não dá para acreditar. É bonito, não é bonito? Vamos proteger esses rapazes vítimas da sociedade. Pelo amor de Deus, tem que ser tratados de acordo com todo o respeito que a lei exige. Isso tem que ser tratado. Não pode matar pelas costas, como acontece muitas vezes, não pode matar homem desarmado. Isso acontece, mas não é toda a corporação que é assim, né? Nem todo o sistema repressivo é assim, ou preventivo, né? Agora, se tem bandido do lado de lá, você cria um muro, uma defesa, não dá, né? Não dá para acreditar. Só para lembrar, essa noite teve chuvas com danos na Grande São Paulo, vários bairros, de novo, e continua inundado aquele bairro, o Jardim Pantanal, que não se perca pelo nome, né? Está aqui, a ONG das Quentinhas contratou firmas do próprio dono e de sobrinho. Olha, isso eu não sabia. A Mover Elipa, entidade ligada a deputado petista que geriu o serviço prestado de distribuição de quentinhas, recebeu 5 milhões e 5 milhões e 200 mil reais de outro programa federal para o qual subcontratou outra firma de seu próprio dono e de um parente. Questionada, a pasta do Desenvolvimento Social suspende os pagamentos e agora quero ver o que vai acontecer, aí é um companheiro que está envolvido. Olha a manchetona aqui do Globo. Ações judiciais contra planos de saúde dobram em 3 anos no país. Busca por acesso a tratamento, reajustes são causas da maioria dos 300 mil casos em 2024. Para operadoras, judicialização eleva o custo dos contratos. Isso é um nó duro de resolver, viu? É um nó duro de resolver. É um problema grave, saúde.
Olha aqui a charge, né, do Chico Caruso. Sexta-feira vamos botar a Câmara para descansar. Olha aí, né? Investimentos em alta dos bancos. Popstars, depois do sucesso de Madonna em show patrocinado pelo Itaú, Santander entra em cena para trazer Lady Gaga e BTG investe em prêmio de música. São participações das empresas em acontecimentos, eventos artísticos, etc., que melhoram, né, o espírito das empresas. Você viu, o Panamá recuou na história da presença num projeto de grande interesse da China, que é a tal Rota da Seda. Pulou fora, diz que pulou porque resolveu, mas levou uma prensa dos Estados Unidos. Levou uma prensa, foi lá o novo chanceler americano, teve uma conversa com o presidente, por coincidência. Dessas coincidentes, ele resolveu recuar, né, dar uma recuada, e aí o cara as coisas vão acontecendo. O Trump faz uma ameaça. Ser presidente do Panamá não vai blefar, diz, não, eu vou resistir, não tem conversa, não vou fazer nada. Não, mas a China, blá, blá, não vou fazer nada. Não vou... Quer dizer, o que o Trump quer é afastar a influência chinesa que ocupa vazios americanos no mundo todo. Aí vem... deixa eu ver. Agora tem a queda do teto da igreja lá na Bahia. Também o governo vai culpar os padres daqui a pouco. Aí a conservação, cadê a conservação que o governo Lula tem que fazer? Não, você está culpando muito o governo Lula. O que eu posso fazer? São fatos, não tem jeito. Não fez nada, não estavam troca de ofício para cá, ofício para lá. Todo mundo dizendo, não, e daqui a pouco vão pôr a culpa nos padres. O padre não sabe nada. Os padres viram e estão dizendo, olha, o administrador da igreja, eu não entendo, eu vi que estava, mandei um... Eu gosto dessa história, manda um ofício e pensa que resolveu. Aí, deixa eu ver, Rui Costa vira alvo de cobranças da nova cúpula do Congresso Nacional. Lula aposta em retomada de viagens pelo Brasil contra a queda de sua popularidade e para fortalecer alianças. Ontem ele esteve no Rio, na Bahia. O governador do Rio não foi na solenidade em que o Lula reinaugurou lá um hospital em Bom Sucesso, uma ala de um hospital em Bom Sucesso. Presidente do PSDB, Marconi Perillo, é alvo de operação da Polícia Federal que investiga desvios da saúde. Marconi Perillo nega qualquer irregularidade e diz ser alvo de perseguição política. 2026. Gustavo Lima é cortejado por partidos nanicos e enfrenta hesitação de siglas maiores. Dirigentes do União Brasil, PL e PP preferem cantor como opção para concorrer a uma vaga no Senado, não à presidência da República, como ele deseja, está aqui no texto. Supremo lança gravata e lenço com estampa do tribunal. Olha que bonitinho. Adereços lançados nesta quinta-feira fazem referência ao edifício sede da Corte. Barroso afirmou que itens serão dados como presente pelos ministros quando durante visitas. Olha que bonitinho. Você vê? Isso vai melhorar muito a imagem do Supremo. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ó, que bonitinha. É uma ideia do Supremo. TCU não dá respaldo a Lula sobre congelamento menor de despesas. Meu Deus do céu. Eu não vi o tempo, por favor.
Ah, então, meu Deus, acabou. E também Israel e Estados Unidos. Os Estados Unidos está bombardeando o Tribunal Penal Internacional. Tá, o Trump está balançando o coreto. E Israel tem um plano de uma loucura, coisa de esvaziar a faixa de Gaza. O governo avalia retomar medidas de ajuste para evitar contingenciamento elevado de despesas. É a manchete do Valor. Quem tomou cafezinho conosco, muito obrigado pela companhia. Vitória Dias, Raimundo José, Juliana Benuto, Vilma Berbert, Mauro Borba, Raíssa Costa, Clédia Helena, César Pereira, Roque Silva, Gracino Nascimento, Alcindo Varela, Geraldo Marrom, Maria Graziella, Narcis Gama, Narcis Gama, Elisa Cristina, Chico do Engenho de Manaus, Adonias Michel de Campo Grande, Adelson Oliveira de Colorado do Oeste, Rondônia, e Paula Paiva de Quaraí, Rio Grande do Sul. Pessoal, tenham um bom fim de semana. Muito obrigado pela a sua crescente companhia no Jornal do Boris. Estamos crescendo, graças a Deus. E, gente, espero você na segunda-feira em todas as nossas plataformas. Bom dia.